Eu saúdo os santos nesta noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo os santos do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. A vitória é pelo sangue de Jesus. Operando Ele. Operando Ele. Operando Ele. Então vire para o seu irmão do seu lado e diga para ele: ninguém pode operar de Deus trabalhar na vida da sua família. E na sua vida, diga para ele, e na sua vida. Já desde já eu quero agradecer ao meu pastor presidente por confiabilizar de emprestar a sua tribuna para testemunharmos daquilo que Deus pode fazer na vida de um ex-muçulmano e de um islamista. Deus também é Deus dos muçulmanos e Deus dos islamistas. Amém, irmãos? Abram a sua Bíblia sem perca de tempo. Nos colocamos de pé na presença da mesma palavra esta que é poderosa e que transforma a vida. E abram-se os vossos exemplares da Bíblia no livro de João dos Evangelhos, capítulo 8, e apenas o versículo 32. Capítulo 8, 32. Todos acharam? Amém? Eu leio uma vez e toda a igreja repete este mesmo versículo. Diz assim a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja. Mais uma vez. Mesmo que o seu irmão seja crente, aperte a mão dele e diga assim: esta verdade vai te libertar de todo cativeiro nesta noite, porque esta verdade é poderosa. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Escute bem, aos 5 anos de idade, eu fui adotado por uma família turca, que vieram ao Brasil e me adotaram, porque eles não podiam ter filho homem, e no país muçulmano, no Oriente Médio, a família que não pode ter filho homem, ela é amaldiçoada, ela é maldita, e não é bem vista e bem recebida no meio da sociedade. E os meus pais de criação vieram e me criaram, me adotaram, e aos 5 anos de idade eles me levaram para a Turquia, aonde eu ali recebi a nacionalidade, por eles me registrarem e me darem o seu sobrenome, e ali me deram o nome como filho mais velho, Omed Mohammed. Todos os filhos de qualquer homem do Oriente Médio, da Turquia ou da Arábia Saudita, recebem o sobrenome mais velho de Mohammed. E ali eu recebi a nacionalidade, e também aonde eu fui criado, ou seja, na cultura islâmica e muçulmânica. E quando estávamos ali apenas 8 anos de idade, nós fomos para uma escola de treinamento, aonde recebemos um treinamento de guerrilha no sul da Turquia. Nós morávamos na cidade, na capital de Ankara da Turquia. Mas quando eu completei 8 anos de idade, os meus pais me mandaram para uma escola de treinamento de guerrilha, aonde eu comecei a ser treinado e ali conhecer todo tipo de arma. Quando uma criança faz 8 anos de idade, em qualquer país muçulmânico, o seu pai dá um presente a esta criança, uma pistola semi-automática de 9 milímetros. Só tem um porém. Quando eu comecei a ser ensinado na religião islâmica, os meus pais e os meus líderes, os líderes dos meus pais, me ensinaram
que o maior inimigo nosso não era aqueles que guerreavam contra o nosso país, ou em qualquer guerra. O nosso maior inimigo era o cristão, que pregava e professava na Turquia que Jesus Cristo era o Messias, o libertador das nações e de toda a humanidade da face da terra. Mas só ter uma coisa, nós éramos ensinados que Jesus Cristo não se passava meramente de um homem comum e qualquer, que não poderia fazer nada por ninguém. E quando os missionários eram pegos no sul da Turquia, e no meio ao deserto, meio à cidade, eles pregando o evangelho, que libertava, essa palavra verdadeira que liberta e que transforma a vida, eles eram pegos e mortos, ou às vezes alguns deles recebiam prisão perpétua, ou era apedrejado em praça pública. Mas tinha uma coisa, ainda eu era muito pequeno e prestava atenção, que quando esses missionários brasileiros ou de outras nações eram pegos, pregoando o evangelho da verdade, que transforma a vida de qualquer ser humano que está no lamaçal do pecado, e que já até em sua mente pensa que está tudo perdido, eles quando eram pegos, até mesmo em meio à morte, eles talvez com as suas mãos algemadas e amarrados, ou sendo fuzilado no paredão, o soldado turco perguntava, ou qualquer guerrilheiro: nega este Jesus e você vai viver, nega este Jesus e nós vamos poupar a sua vida. Os missionários diziam: morrer para Cristo é ganho e viver com Cristo é lucro. E aquelas coisas me chamavam a atenção. Em meu coração e em minha mente eu pensava: como é que pode essas pessoas morrerem por este Jesus que nós somos ensinados que ele não passa meramente de um homem e não pode fazer nada por ninguém. Isso meus pais me ensinavam, que crente bom era morto, esquartejado, fuzilado, apedrejado. E amados, eu cresci uma criança, um jovem com muito ódio da igreja evangélica e dos cristãos. Porém os meus pais, por ser muito ricos e empresários, donos de restaurante nos países exteriores, eu creio que Deus permitiu que eles fossem para a Colômbia, aonde eu teria o primeiro encontro com um cristão que tinha coragem de pregar o evangelho para um muçulmano. E quando nós chegamos ali no sul da Colômbia, num bairro chamado Colombo, aonde nossos pais tinham um restaurante, ali tinha um missionário simplesinho de chinelo, havaiana e muito humilde, com a sua caixinha de som sozinho, apregoando a palavra que liberta e que transforma a vida. Mas Satanás não por satisfeito, ele sabendo o plano que Deus tem na vida de um ser humano, a tendência do diabo é levar a vida desta pessoa de mal a pior e ao fundo do poço. Só que não tinha ninguém na minha família evangélico. A minha família brasileira tudo macumbeiro, e os meus pais de criação muçulmano e islamista, e odiava os cristãos e a igreja evangélica. E me ensinaram a tomar ódio de qualquer cristão que se aproximasse de mim e não desse ouvido a eles o que eles pregavam. Mas quando Jesus tem um plano, ele é poderoso para romper barreira e libertar e transformar a vida. E Satanás não por satisfeito, aos 16 para os 17 anos, sabendo desmontar e montar e limpar qualquer tipo de arma, eu recebi o convite para entrar nas Farc, Grupo Revolucionário da Colômbia. E ali começamos a ensinar a montar e desarmar, e armar arma. E também recebemos tática de guerrilha no sul da Colômbia. E quando estávamos ali um certo dia, com 25 homens fortemente armados, fazendo a minha segurança, estava lá um missionário no sul da Colômbia, um dia chuvoso, apregoando o evangelho que liberta e que transforma a vida.
e história da vida do ser humano. E quando estávamos ali, aquele missionário estava apenas pregando uma palavra tão simples, porque ele não sabia nem falar o espanhol direito, mas ele tinha unção e coragem e disposição de largar a sua pátria e ir ali num país tão miserável, onde tem pessoas que a sociedade é um desigual tamanha. E ele estava pregando: Jesus liberta, Jesus transforma, batiza com o Espírito Santo e garante vida eterna. Só que quando este homem estava pregando o Evangelho, as palavras que saíam de sua boca saíam com virtude e unção. E quem estava ao derredor daquela praça e dentro do restaurante do meu pai, era 6 horas da tarde, elas eram atraídas e chegavam-se para ouvir mais perto dele. E de repente, ali os meus pais também aceitaram-se e começaram a se tornar sendo membro do satanismo, a igreja de Satanás, aonde o nome de Jesus dentro do templo de Satanás fica num tapete muito bonito na entrada da porta do templo, onde as pessoas entram, passam, limpam os pés e cospe sobre o nome de Jesus. Mas não importa se ele fica no alto ou na entrada da porta, ou se alguém pisa, o nome de Jesus continua sendo poderoso, e quando ele é proferido, transforma a vida e liberta. E nos cultos dentro do templo de Satanás, às vezes no sul da Colômbia, muitas famílias pobres e miseráveis, por causa da desigualdade entre a sociedade. Na Colômbia, quem é pobre, vai morrer pobre. Quem é rico e não se mistura com pobre. Aonde encontramos trabalhos escravos. E os líderes da igreja de Satanás compravam-se e mandavam-se comprar as mulheres que estavam gestantes, para que no culto aos demônios e aos diabos viesse os espíritos imundos entrar no corpo daquelas mulheres, para que os espíritos entrarem e elas forçavam-se um aborto. E quando a criança saía viva, o feto de 3 meses, 5 meses, o diabo entrava no corpo daquela mulher e a possuía, e fazia ela degolar a criança viva, e dava-se o sangue para cada uma pessoa beber. Lá fora o diabo não atua como atua aqui nos terreiros de macumba, que nós passamos pela rua e vemos ovo, farinhas e alguidares e galinha e vela e rosa vermelha. Lá na igreja de Satanás, no templo de Satanás, e alguns países que têm trabalhos escravos, aceitas, e os diabos atuam de uma forma tão poderosa. Mas quando Jesus chega, não tem para o diabo, não tem para a seita, não tem para nada. Ele vem, transforma e faz milagre acontecer. Que o seu irmão diga para ele: hoje é o dia da sua vitória. Diga para ele: hoje é o dia da libertação da sua família. Quem crê nisso pode levantar a sua mão e adorar o Rei da Glória. Aleluia. E uma certa vez, eu crescendo, ainda jovem, prestando atenção naqueles cultos satânicos, eu prestava-se muito atenção. E um belo dia, o líder da igreja de Satanás virou para si outro líder e disse: precisamos de um corpo de uma pessoa morta, fresca de um dia para o outro, aonde eles pagavam o coveiro para violar os corpos e trazer para dar um banho naquele corpo, colocar a melhor roupa e colocar em cima de uma mesa de mármore fria. E quando começava-se o culto satânico e as invocações aos demônios com palavras preliminares, ali os demônios entravam naquele corpo e faziam o corpo flutuar e andar no meio de todo mundo. E o diabo perguntava: o que tu queres que eu te faça? Só que hoje eu entendo que aquele que é fiel, ele pode te perguntar e dizer: o que tu queres que eu te faça? Porque quando ele pergunta, ele garante a vitória. Quando ele pergunta, ele faz o milagre. Quando ele pergunta, é porque ele já veio com a bênção para dar.
E o diabo tenta imitar Jesus Cristo de qualquer forma. Mas quando ele pediu o corpo, as pessoas para comprarem e pagar um coveiro para violar o sepulcro, ele dizia e afirmava muito forte: não pode ser corpo de crente, porque corpo de crente não presta. Não é porque corpo de crente não presta, não. É porque mesmo você depois de morto, o Senhor guarda o teu corpo, e o diabo não pode tocar naquilo que é de Deus. Escute, amado santo, santa. Se o diabo não pode te tocar nem depois de morto, que dirá vivo? Quem tem promessa não morre. Ei, a promessa vai ter que se cumprir, e o diabo e os seus inimigos vão ter que te aturar até o dia da promessa. Levante a tua mão e receba o milagre da parte de Deus. Aleluia. Remancho sandore barachuda candará. Ele dizia: não pega corpo de cristão, porque não presta. Não presta, porque você tem dono, e o teu dono te guarda até depois de morto. Aleluia. E quando estávamos a ler, Satanás, não por satisfeito, aquele homem estava pregando o Evangelho e dizendo que Jesus Cristo salva, liberta e transforma a vida, e dava vida com abundância. Os diabos que eu servia, os meus pais serviam. E um diabo se materializou dentro do restaurante dos meus pais, e eu com 25 homens fortemente armados. O diabo se materializou e disse: Rashid, me chamou o meu nome em turco, e disse: vai lá e manda aquele crente calar a boca, porque tudo que ele está pregando é mentira, e o Jesus dele está morto, e não pode fazer nada por ninguém. Porque dentro do islamismo, Maomé é o profeta reencarnado em Cristo Jesus. Porém, se você for na cidade de Meca, na Arábia Saudita, lá no solo da maior mesquita muçulmânica e islâmica, lá está Maomé sepultado. Mas se você for em Jerusalém, ali no interior do Monte Gólgota, você vai ver uma gruta, e lá está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Quantos creem que ele ressuscitou e está agora intercedendo pela sua vida e pela sua família? Levante a sua mão e glorifique a ele. Aleluia. Aonde os meus pais me ensinaram a orar 3 vezes por dia. Aonde estiver, quem é islamista e muçulmano tem que se dobrar o joelho e orar. E meus pais me ensinaram a invocar Allah, orar por Allah e clamar por Maomé. Só que Maomé está morto e Allah nunca me respondeu, porque hoje eu tenho consciência. Deram a passagem só de ida para ele, esqueceram de dar de volta. Ele não pode me responder, mas o dia que eu encontrei com Jesus, ele me respondeu e veio até mim e mudou a minha vida. Também vai mudar a sua, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Levante as tuas mãos, porque grilhões e cadeia, principados estão sendo jogados por terra nesta noite. E quando aquele homem estava pregando e dizendo: Jesus liberta, para que eu fui dar ouvido ao diabo e fui afrontar o servo de Deus? E quando fui lá afrontar ele, foi a pior coisa que eu fiz em dar ouvido ao diabo. Porque nos escolhidos de Deus ninguém toca. E quando eu cheguei lá e comecei a afrontar ele, ele virou e disse: seus pais te ensinaram errado, porque o meu Jesus não está morto, ele ressuscitou e é poderoso para mudar a vida. E o diabo virou para mim a segunda vez
Diabo, eu creio que naquele dia ele foi burro, porque aquele crente que ele estava mandando eu afrontar era corajoso e não corria de luta e prova. E o diabo disse: Rashid, faça um desafio a ele. Só que aquele crente adorava desafio, porque ele sabia que Deus daria vitória a ele. E eu disse: olha aqui, crente, se o teu Jesus é poderoso e transforma a vida, eu não creio que ele é o Messias libertador, porque Maomé é o profeta em Cristo reencarnado. E eu não creio no seu Jesus, não gosto de crente, mas já que vocês me perseguem, e onde eu vou tem um crente para dizer deste Jesus, eu quero te dizer uma coisa: tu queres fazer um desafio? Ele virou na mesma hora: eu aceito. E eu disse: calma, eu ainda nem te propus qual é o desafio. Ele disse: não me importa, o meu Deus está sentado no trono dele e me garante vitória. O meu Deus vai me garantir vitória até o final deste desafio. E eu disse: olha aqui, tem uma coisa, se daqui a 7 dias o teu Deus não transformar a minha vida e fazer alguma coisa, eu vou voltar. Está vendo aqui o meu fuzil AK 45? Ele disse: estou vendo, eu vou descarregar este pente em cima de você e depois vou cortar a sua cabeça. E ele disse: está feito. E eu disse: tu é maluco? Ele disse: quem tem promessa não morre. O meu Deus não me trouxe aqui à toa para morrer, e eu tomarei posse da tua vida, e o meu Jesus vai te libertar. Catuque o seu irmão assim, diga: não desista de orar, Deus vai cumprir a promessa. E quando eu acabei de falar com ele, creio eu que Deus estava vendo aquele negócio sentado em seu trono, olhou para a terra e disse: eu estou contigo e não abro mão. E de repente, quando eu ia virar as costas, o meu corpo agarrou no chão daquela praça e eu não conseguia me mover e sair do lugar. E os 25 homens fortemente armados comigo não conseguiam se mover e nem se mexer em nada. Sabe por quê? O Rei da Glória iria usar a boca dele para falar comigo. E quando Deus fala, se cala-se a terra, para-se tudo que está se movendo para ouvir a voz do Senhor Jesus. E de repente apareceu um clarão muito grande naquela praça, e um homem de 1,30 m parecia um gigante, e com uma voz que saía da boca dele como muitas águas e voz de trovão. E aquele homem, quando abriu a boca, ele virou e disse: já não era mais ele. E eu ouvi aquela voz que dizia assim: eu sou o Senhor dos exércitos, Jeová Rafá e Jerê. Eu sou o Deus de Israel, que tua família tem te ensinado a perseguir e a blasfemar contra mim e perseguir as minhas ovelhas, e já mataram muitos servos meus no Oriente. Eu te mostrarei que eu sou o Todo-Poderoso. Eu vim para te libertar e te transformar. Te escolhi, Deus, do ventre daquela mulher, e te chamei pelo teu nome, e tu és meu. E no terceiro dia eu marcarei outro encontro contigo, para tu ficar sabendo o que eu vou fazer na sua vida. Quando ele acabou de falar comigo, e eu disse para ele: ei, escute aqui, crente, com que autoridade tu falaste assim comigo? Tu não sabes que eu posso te matar? E ele disse: não foi eu que falei contigo, foi o meu Deus, o Espírito Santo. E eu disse: quem é este homem que eu não vi ninguém? Eu estou vendo você sozinho. Só que eu não sabia que o maior é o que estava com ele do que o que estava comigo. E quando eu ia virar as costas para ir embora, de repente ele disse: Rashid, não vai embora, porque eu ainda tenho algo para falar contigo. E eu disse: qual a pergunta? E ele disse: calma, porque quando o Espírito Santo usava a minha boca, Deus ainda falava comigo para falar algumas coisas mais com você. E eu disse: fala logo, porque eu não gosto de crente e tu está tomando meu tempo.
E ele disse: o meu Deus vai te levar para a cidade do Rio de Janeiro e para o país do Brasil, e lá ele vai marcar o terceiro encontro com você, e quando ele marcar o terceiro encontro, ele vai transformar a sua vida. Quando ele falou isso, para mim foi ainda mais uma blasfêmia. Eu disse: você está maluco? Eu não perdi nada no Brasil, não desejo voltar para o Brasil. Eu não penso em voltar para o Brasil. As empresas dos meus pais estão tudo no exterior. E ele virou e disse: não me importa se você quer ou não quer ou deseja, mas se o meu Deus falou, ele vai cumprir a palavra dele. E quando ele ainda estava falando comigo e eu questionando com ele, de repente o meu celular toca, e eu viro e atendo. E quando eu atendo, eu digo hello, e a pessoa do outro lado diz Rashid, e eu disse fala. E a pessoa, um chefe maior das Farc, virou e disse: precisamos que tu vá para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, ser um representante das Farc, vendedor de armas e droga para nós. E eu disse: é você mesmo, não tem outro, porque tu sabe falar o portunhol e conhece, já veio de lá do Brasil, e você vai se adaptar melhor do que qualquer colombiano. E eu virando para ele assustado, com o olho bugalhado, e ele abrindo os braços para mim, talvez ele pensando em sua mente: é agora que eu vou morrer, meu Deus, é agora que esse homem vai me matar, e alguém do outro lado está dando ordem para ele me matar. Que nada, eu estava assustado e ele mais apavorado, porque eu virei para ele e disse assim: ei crente, que Deus é esse que fala agora e já cumpre já? Ele pulando disse: eu sou de Israel. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Aleluia. E quando eu acabei de falar para ele, ele disse: escute mais, vou falar para você ainda, Rashid, daqui a 3 dias tu estás no Brasil. E lá veio eu pela fronteira da Colômbia com o Brasil. Chegamos aqui, nós fomos recebidos por alguns traficantes na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Para mim lá falaram que eu iria morar no melhor condomínio do Rio de Janeiro. Que nada, me levaram para o bairro do Complexo do Alemão, e que quando eu cheguei estava ali um tiroteio, bala para tudo quanto é lado. E eu viro para um dos traficantes e pergunto a ele: ei, está festejando por causa da minha chegada? Ele disse: não, foi a polícia que acabou de entrar agora e está maior tiroteio na favela. Espera um pouquinho para depois nós entrarmos com você. Diga para o seu irmão: Deus é fiel. Aleluia. E quando chegamos ali, nós esquecemos daquilo que o servo de Deus profetizou e do que Deus usou ele para mim, principalmente que eu não entendia direito, nunca tinha falado que o Espírito Santo poderia Deus usar a boca de alguém para falar com outro ser humano. E quando chegamos ali, começamos a comandar e tomar ali a posição de gerente de algumas bocas de fumo e traficar da Colômbia armas e droga para toda a comunidade do Rio de Janeiro. E os dias estavam passando, e ele lá, e eu virei e disse para ele: se daqui a 7 dias o seu Deus não cumprir um milagre ou fazer alguma coisa na minha vida, eu vou te matar. Só tem porém, Deus disse: não vai não, eu vou te tirar daí, porque eu vou guardar a vida do meu servo, mas daqui a 7 dias lá no Brasil eu vou cumprir a minha promessa e o desafio que tu chamaste ele para fazer. E quando chegamos aqui, passando-se alguns dias, dali fomos parar na favela do Complexo da Penha, da favela da Vila Cruzeiro, uma favela melhor do que a outra. E quando chegamos ali, colocamos nós como gerente da boca de fumo. Mas só tem um caso: quando eu cheguei eu tinha esquecido, mas o nosso Deus, ele não se esquece do que ele promete. Ele já tinha mandado
mandado-se um fax para a terra. Lá estava uma senhora como um culto de domingo, um culto de adoração, a igreja cheia, e Deus vira para ela e diz: quando chegar em casa, eu quero falar contigo e te revelar algo grande e poderoso, uma obra que eu vou fazer na vida de um homem. E quando ela chega em casa após a meia-noite, ela vai dormir em sua cama e começa a orar. E quando ela começa a orar, amado, ela vai dormir, e quando ela dorme, Deus dá um sonho profético a ela. Deus chama ela pelo nome: filha minha Maria, eu sou o Senhor, eu quero te revelar algo grande e firme que tu não sabe. Preciso de você para evangelizar o muçulmano e islamista, e ele é traficante do Comando Vermelho, ele odeia crente, ele não crê em nada que as minhas ovelhas prega para ele não acredita no meu filho e no nome poderoso do meu filho, mas eu quero te usar para libertar e transformar essa vida. Para muito, ele já está perdido, não tem mais solução, mas eu escolhi aquela vida, Deus, do ventre da mãe dele. Eu preciso de você. E aí ela, como tinha intimidade com Deus, ela virou e disse: Senhor, mas aonde este homem está? A Vila Cruzeiro é muito grande. E Deus vira para ela e disse: ele está na mais alta parte da Vila Cruzeiro, na antiga rua 29, esquina do pecado. Nessa não, porque essa daqui da igreja é da bênção, mas lá ainda atua uma boca de fumo. E ela disse: na esquina do pecado, na antiga 29, no mais alto do morro, vai amanhã, porque eu sou contigo. Ele vai estar lá após a meia-noite. Não tema o que tu vai encontrar, porque eu darei ordem aos meus anjos para ir contigo. Eu vou te garantir vitória, eu vou na tua frente. Ela virou e disse: Senhor, eu tenho 86 anos de idade, o que eu vou falar? E depois da meia-noite subir a Vila Cruzeiro, a pior favela que tem agora sido titulada do Rio de Janeiro. E Deus disse: não temas, eu te garanto vitória, não temas. E o Espírito Santo virou para ela, Deus revelando a ela, e disse: olha, ele é magro, tem a altura de 1,70 m, ele tem cabelo escorrido para trás, antigamente usava cavanhaque. E Deus revelou a ela: ele vai estar de cavanhaque, mas não tema, porque ele não crê em nada que o meu servo prega para ele e fala. E ela disse: o que eu vou falar? E o Espírito Santo virou para ela e disse: tu não vais falar nada, somente abre a tua boca que eu a encherei e a usarei e libertarei a vida dele. Deus virou para ela e disse: mas no culto da consagração, era segunda-feira, chame 2 irmãs para ir contigo. Ah, amado, quando ela foi, chamou as 2 irmãs que sentavam nas primeiras cadeiras, e ela contou o caso aos pais e irmãs. A dirigente, a primeira dirigente, chegou com a cadeira para trás e já coçou a cabeça. E quando ela começou a contar, ele é muçulmano, é islamista, ele odeia crente, é traficante do Comando Vermelho. E as irmãs perguntaram: aonde ele está? Ele está no mais alto da favela da Vila Cruzeiro e só aparece depois de meia-noite. E Deus mandou eu chamar 2 de vocês para ir comigo. As irmãs deixou ela de acabar de falar e contar o sonho profético. E as irmãs chegaram para ela e disseram assim: irmã Maria, a senhora foi jantar e dormiu de barriga cheia e teve pesadelo, porque Deus mandara a senhora com 86 anos de idade subir a favela da Vila Cruzeiro. Não foi Deus não. E ela virou e disse assim: eu tenho intimidade com Deus e conheço a voz do meu pastor, porque eu sou ovelha. Vocês vão? As irmãs viraram e disseram assim: é Hur, vai a senhora, porque Deus revelou, foi a senhora. Vai, porque quando a senhora estiver subindo, a gente vai estar aqui debaixo orando pela vida da senhora.
Só tem um porém: os covardes no caminho voltam. Os covardes não vão entrar no reino do céu. O céu é só para os corajosos. Aleluia. E lá foi ela. E quando ela subiu na favela, à meia-noite, ela subiu com a bíbliazinha dela, seus cabelos grisalhos, meio covardinha. E quando chegou na boca de fumo, ela evangelizou 70 homens que estavam em pé, fortemente armados, na boca de fumo. E para cada um dos rapazes, ela deu um versículo bíblico que encaixasse com a vida de cada um, e um panfleto para cada um. E quando ela acabou de evangelizar o último, ela olhou para o céu e disse: Senhor, Tu não deixas os Teus filhos e serva confundido. Cadê o homem que Tu me revelaste? Ele não está aqui. E Deus virou para ela e disse: ele está vindo pela viela do beco, possesso de demônio, mas não temas, porque eu sou contigo. Já dei ordem ao meu exército para descer na terra e proteger a sua vida. Tinha 70 fortemente armados, e comigo na viela do beco que dá de frente para a boca de fumo, estava vindo 25 homens, e comigo 26, 96 homens fortemente armados. Ela, uma senhora de 86 anos de idade, baixinha, pequenininha, mas quando abria a boca, Deus assinava lá em cima e respondia o milagre aqui na terra. E quando eu cheguei, os diabos possuíram o meu corpo e foram afrontar a serva do Senhor. E quando eu cheguei, eu disse: ei, crente, aqui não é lugar de pregar essa palavra. Aqui não é lugar de você evangelizar. Aqui é uma boca de fumo. E já é meia-noite, tinha baile funk. Naquele dia era dia de administração, de contabilidade do tráfico, onde tinha droga para tudo quanto é lado, munição de armas, e armas de tudo quanto é tipo, que chegou para que eu viesse depois entregar em algumas comunidades. E quando estávamos ali, eu disse para ela: aqui não é hora de pregar essa palavra. E quando eu acabei de falar com ela, o diabo disse: ei, afronta ela, porque esta mulher está incomodando. E eu virei e disse: ei, a senhora já está velha, vai embora. Aqui não é lugar de crente, aqui não é lugar de pregar esta palavra. E de repente, quando eu disse para ela: aqui não é lugar de velha, a senhora já está velha, sai um tiroteio, a senhora não vai aguentar a correr. Para que eu fui chamar ela de velha? Ai, irmão. Quando eu virei: a senhora está velha, aqui não é lugar de crente, ela disse assim: ei, rapaz, você é muito abusado e atrevido. Velha estrada. Eu sou uma serva do Senhor e uma anciã. E eu vim aqui para falar de Jesus para você. E eu disse: eu não quero saber deste Jesus. A senhora vai perder tempo como todos perderam. Ela disse: ei, eu não sou como os outros e as outras. Eu sou diferente. Quando Deus me envia a uma batalha, Ele já me garantiu vitória antes de eu chegar no lugar. Aí o diabo virou para mim e disse: Rashid, empurra ela. Para que eu fui dar ouvido ao diabo de novo? Ai, irmão. Aí ficou estreito. Quando eu peguei, e ela estava de costas para mim, e eu fui empurrar ela, ela virou desta forma mesmo. Tinha 96 fuzil 762 na boca de fumo. Só que o fuzil dela era mais potente. Escute. Quando ela fez assim, a primeira visão que eu tive antes de me converter foi uma chama de fogo na ponta do dedo dela. Que eu olhava, a chama crescia e fumegava e ia até os céus.
E quando eu deparei, eu estava de joelho dobrado, chorando e trêmulo, com medo, perguntando a ela: quem é este homem na sua frente? Quem é este homem na sua frente? Quando eu olhei, os meus colegas de comparsa estavam tudo endemoniados, se rastejando igual cobra, desfigurado e com a mão para trás. E eu somente lúcido, olhando para ela, chorando e com medo, perguntando: quem é este homem na sua frente? E ela dizia para mim: não tem homem nenhum na minha frente. E eu dizia para ela: tem sim, ele é diferente. Eu nunca vi homem nenhum em qualquer país que eu já viajei, homem igual a este. Ele é diferente. E ela calmamente virou e se ia se aproximar de mim. Eu disse: não se aproxima não, fica aí mesmo. E ela perguntou: eu estou sozinha? E eu dizia para ela: não está não, este homem é diferente. Nunca vi homem igual a este. E ela virou para mim e disse: como é este homem? Como ele está vestido? Você pode descrever para mim? E eu disse: posso. Eu nunca vi homem igual a este, mas eu estou vendo na sua frente. E ela disse: então me descreve. Ele tem um capacete de fogo na cabeça. Há duas chamas de fogo nos olhos dele, como essa na ponta do seu dedo. E ela disse: vai me falando mais, porque eu quero saber se é ele mesmo. E eu disse: ele está com uma túnica e umas vestes reluzentes que ofuscam a minha vista. E ela disse: me conta mais. E eu disse: tem um cinturão de ouro trançado nos seus lombos. E ela disse: vai contando mais. Ele está com uma sandália como nós usamos no deserto, trançada de couro. E ela foi me dizendo: descreve, tem alguma coisa em sua coxa direita? E eu disse: está salpicada de vermelho e manchada de vermelho. Ela disse: tem alguma coisa escrita na coxa dele direita? E eu disse: tem sim. E ela traduz para mim. Eu disse: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei do rei, Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá. Underishi kani emai testi riverabashandara rimiter yasunda kan efatah nushi khana hevachni chehna fata shedunai che chuchen ristore mahasidarai Manchuri mihandiria sitanaha. Cheiro. Fai limpas tu. Shandara hasaide. Chukinai remintrias tu. Levante a sua mão, levanta, receba aí o que está vindo do céu. Receba o ministério, receba. Deus hoje vai te dar intimidade diferente com Ele. Ele quer se revelar de uma forma diferente. Aleluia. E quando eu acabei de descrever Ele para ela, aquele homem saiu da frente dela, porque nos escolhidos de Deus, diabo e ninguém pode tocar. Entendo eu que crente só morre quando toda a promessa se cumpre. Às vezes dizemos: Senhor, estou morrendo, vou morrer. Pedimos a morte. Mas Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Hoje Deus está libertando pessoas aqui. Está curando, está salvando,
está transformando. Crente afastado, acabou o seu tempo de férias coletiva, tu vai retornar hoje, pelo sangue de Jesus. E quando de repente ele saiu do lado dela e colocou a mão no seu ombro, e disse: minha filha, eu quero usar a sua boca para falar com ele. E todos os homens endemoniados, e só eu lúcido. E quando ele colocou a mão, ele disse: eu sou o Senhor Jeová, o libertador de Israel. Te escolhi e te chamei pelo seu nome, e tu és meu, e o seu nome está escrito na palma de minha mão, para que tu saibas que todo poder e autoridade foi dado em minhas mãos, e eu sou o Senhor dos senhores. Quebrarei cada osso do teu corpo, e no terceiro dia te ressuscitarei dentre os mortos. Ele disse na sua palavra: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Aleluia. Ele é o Senhor da vida. E quando ainda estava ele falando, ele colocou a mão nela antes de desaparecer e disse assim: voltarei a terceira vez, marcarei outro encontro contigo. Catuque o seu irmão e diga assim: hoje é o teu encontro com Jesus. Que naravastuta naramancha e navatuca narasudarai. E ele ia se aproximar de novo, e eu disse: fica aí, crente, não se aproxima não, não toque em mim não, porque este homem aí pode me matar. E ela disse: calma, eu só vou expulsar os diabos que estão nos seus colegas. Isto que é crente com ousadia e autoridade. 86 anos. Ela veio devagarzinho e disse: diabos, em nome de Jesus, sai. E os meus colegas acordaram tudo assustados, se limpando. E disse: Ricardo, o que aconteceu? E eu disse: vocês não servem para nada, para guardar a minha vida e fazer a segurança minha. Porque um homem apareceu aí na frente desta senhora aí, desta crente, e jogou vocês todos no chão. Eu não sabia que ele é o Todo-Poderoso de Israel. Você pode dizer com seu irmão, me permita com todo respeito, diga para ele assim: ele hoje vai entrar na sua casa e vai libertar toda a sua família. Quem crê nisso? Quem crê? Só os que creem. Adore a ele, adore. Oh, aleluia. 2008, mudança. Aleluia. E ela deu um recado e foi embora. E ela disse: no tempo certo eu vou me encontrar com você. E eu disse: eu não quero mais te encontrar não, mulher. Some do meu caminho. E passou-se alguns dias. Era qual o dia que eu falei do desafio? Não sabia eu, era o dia da perfeição de Deus, o dia de Deus. E quando se passou, eu fui entregar armas e droga em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Toda vez que a gente escapava e furava-se as brits, a gente vinha para o morro, dava um churrascal, mandava comprar caminhão de cerveja, dava baile funk, né? Ou senão às vezes pegava emprestado e não pagava, né? E ali dava churrasco, baile funk para todo mundo. E começava a gritar, drogado, cheiradão de maconha, bêbado: que sorte, eu tô maluco. Só que eu não sabia que naquele dia, no quinto dia, Deus olhou para a terra e disse: sorte, sai da frente dele, porque agora é eu e ele, não tem sorte, sai da frente dele. Irmão, fomos entregar armas e drogas
droga numa comunidade do Rio de Janeiro. E quando eles estamos entregando as armas, a Polícia Civil e a Federal entra e faz uma operação, e ali só me prende, todo mundo escapa, e só eu fico. E quando eles me pegam, sequestram o meu corpo, e me levam para um cativeiro dentro de um sítio que eu não sei até hoje aonde que é, e ali pede 50 mil pela minha cabeça. Ligam para a Colômbia, os 50 mil vêm, é pago, mas eu não podia ser liberto. Quando o dinheiro veio, eu já tinha apanhado 48 horas sem parar, de barra de ferro, de perna de 3, de estilete, estilhaçaram o meu corpo com punhais, com estilete, estava amarrado com a algema na mão, nos pés com corda, com corrente, e ali quando eles quebraram todo o meu corpo, o sangue esvaziou, o meu espírito saiu do meu corpo e se colocou de pé do lado do meu corpo, aonde eu comecei a presenciar e ver tudo, e eu ali meio assustado, o meu espírito presenciando aquilo, para onde o meu corpo ia, o meu espírito ia. Pegaram-se o meu corpo, jogaram dentro de um saco amarrado, dentro de uma brace, lançaram no matagal no meio da estrada, e aí começa-se tudo de novo, o milagre, porque o que Deus fala, Ele cumpre, o que Deus promete, Ele faz. Ele vai libertar, transformar, salvar, curar, batizar com o Espírito Santo, e naquele dia nos garantir a vida eterna. E quando eles lançaram o meu corpo, os diabos e os demônios que eu servi, que meus pais me ensinaram, eles viraram para mim: tu não presta mais, achamos servos e adeptos melhores do que você. Ei, você que fica acendendo velhinha parecida do norte, ela não pode fazer nada pela sua vida. Você que fica servindo aos demônios, botando alho atrás da porta, dentro do copo d'água, acendendo a velhinha, ela não pode fazer nada por você, mas o meu Jesus, Ele pode. Ele é fiel, Ele está vivo e é verdadeiro, e estar aqui neste lugar, nesta noite. E quando nós ainda estávamos lá, o nosso espírito presenciando o nosso corpo todo quebrado, dilacerado, estávamos lá, o diabo não foi satisfeito, entra no corpo dos policiais e diz: vai lá, dá 2 tiros a queima-roupa no corpo dele. E no primeiro tiro que o policial vem dar, paft, eu ouço uma voz saindo do céu dizendo: a minha graça te basta. E o segundo tiro, o diabo vem dar o segundo tiro, eu ouço outra voz dizendo: a minha misericórdia é a causa de nações e humanidade não serem consumidas. E quando estávamos lá, de repente, os diabos que a gente servia, vira e diz: vamos levar o teu espírito para o Hades, lugar de tormento e perturbação. E de repente vem um anjo e aparece do lado do meu espírito, e repreende aqueles espíritos imundos. E eles saem batendo-se os seus cachos e arrastando corrente no chão. E aquele anjo vem e palestra com o meu espírito e diz: eu vim para mostrar o filme e a história, Deus, do dia que tu nasceste e o dia de hoje. E ele levanta os braços e aparece o filme, só desgraça, choro, miséria, sendo adotado, não tendo o amor dos pais, a revolta, a tristeza. E eu de repente virei para o anjo e disse: ei, se os cristãos pregam que viver com Cristo é ter uma vida com abundância e plena felicidade, você vem me mostrar isto? E ele virou para mim e disse: calma, a melhor parte está por vir. Diga para o seu irmão: a melhor parte veio hoje para a sua vida. E quando ele levanta o outro braço, aparece outro filme da minha vida. E esta igreja estava lá. Hoje é o teu dia da promessa se cumprir. Esta igreja estava lá no filme, porque ele disse: olha o que o Senhor irás fazer na sua vida a partir de hoje. Ele irá te libertar e te transformar e fazer um pregador da palavra dele.
E por onde tu fores, o Senhor irá contigo. Onde tu pisares a planta do pés, lá Ele vai estar para confirmar o milagre que Ele fez na sua vida. E onde tu testemunhar, lá o Espírito Santo vai se manifestar e libertar, curar e salvar vidas através da sua. E Ele vai te preparar um dia para te levar na nação que Ele te trouxe, para tu apregoar e mostrar àqueles que não crê que Ele é o Cristo ressurreto, o libertador das nações. E ele, acabando de falar, ele sumiu. E quando ele sumiu, o meu corpo estava lá todo quebrado, dilacerado. E eu sozinho, olhando para o meu corpo, e de repente era um matagal, uma escuridão, treva para tudo quanto é lado. E de repente, aqui se dar o nome, pessoa que é do norte sabe, aqueles capinhos altos, se chama capim navalha. E se correr por lado, hoje eu entendo porque as pessoas me explicaram que se correr e se mover, eles cortam. E aqueles matos se deitaram-se. E criou-se um caminho, sem ninguém fazer o caminho. E de repente veio 2 anjos, um com uma bandeja de utensílios de cirurgia, e o outro com uma bandeja, uma botija, melhor dizendo, de azeite. E de repente aqueles anjos me chamaram pelo nome. Sabe por que Deus não chama ninguém por apelido, nem os seus ministros? Porque o seu nome está lá escrito no livro da vida. E eles veio e me chamaram pelo nome, e eu disse: eis-me aqui. E eles disseram: viemos para restaurar o seu corpo. E viemos para restaurar o seu corpo. E de repente aquele anjo vai e começa com a sua mão delicadamente, estende o meu corpo e começa a passar aquele azeite que na face da terra não tem igual. E de repente o outro anjo vem e começa a fazer a cirurgia. E ele vai lendo o que está escrito na Bíblia, e ele vai citando o que está escrito em Ezequiel 37, que os ossos reviveram e os tendões se retornaram, e nervo, carne, e nervo e pele. Ele começou a profetizar, e quando ele começou a ler Ezequiel 37, soprou-se 4 ventos dos 4 cantos daquele lugar, e veio sobre o meu corpo, e eu ainda em pé, o meu corpo restaurado. Eu virei para eles e disse: ei, os crentes disseram que eu iria ressuscitar. E eles disseram: sim, tu irás, mas só Ele pode dar a vida. Só Ele tem o poder da vida e da morte. E eu disse: quem é Ele? E ele disse: calma. E quando eu palestrando com os anjos, eles viram um para o outro, e vira-se para a frente, bate continência, como se tivesse alguém. E quando eu me deparo, o meu espírito prestando atenção, e eu olho, eu vejo aquela glória lá no fundo daquele caminho que se criou dentro do mato. Se coloque de pé. Quando eu olhei, eu não vi mais aquele que é o Senhor dos Senhores, como eu vi que apareceu no dia na frente da irmã Maria. Isto era o 7º dia de madrugada, dentro de um matagal. Aquele homem aparece em cima de um cavalo, com uma coroa de glória. Porque só tem um porém: tem coisas que anjos não podem fazer. Tem coisas que os anjos não podem fazer. Só Ele. Só Ele. Como tinha coisas que quando Ele mandava os discípulos fazer, eles não faziam.
E também eles não poderiam fazer, só Ele. Catuque o seu irmão e diga: é Ele que vai fazer o milagre hoje na sua vida. E diga para Ele: Ele está aqui. Diga para Ele: Ele está aqui. E de repente ele veio montar em seu cavalo. E de longe me chamou pelo nome. E disse: Ricardo, eu sou o Senhor Jeová. O eu sou de Israel. Aquele que tu blasfemaste, perseguisse as minhas ovelhas e a sua família, matar a multidão. Eu irei te libertar e te transformar. E te farei um pregador da minha palavra. E por onde tu ires, eu estarei lá. Onde tu fores, eu irei contigo. E em todos os lugares que tu pisares a planta do seu pé, eu estarei lá te esperando. E de repente ele disse: cordas, algemas e grilhões, em meu nome eu ordeno, caia por terra agora. E a algema da mão e dos pés se quebraram. Os nódulos das cordas e laços se desataram sem ninguém desamarrar. E quando ele deu a ordem, cada elo das correntes grossas se partiram ao meio. Quando ele dá a ordem, os demônios e cadeias e principados caem por terra. Hoje os demônios e principados que se preparam, que atuava na região deste bairro de Campo Grande, no alto da sua casa, contra a sua família, eles vão ter que juntar a bagagem e bater de retirada, porque o Senhor está de pé e Ele te garantirá a vitória. E ele virou e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele disse: Espírito da vida, entra e volte ao teu corpo. E ele disse: se coloque de pé, que eu falarei contigo. Por isso que eu te pedi para ficar de pé. Deus não fala com ninguém prostrado. Ele levanta e depois fala. Dê a mão ao seu irmão assim. O senhor me permita, pastor? Dê a mão ao seu irmão assim. Aqui, ó. Ó meu braço. Pega nele assim. Pega. Isso. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe o que Deus me revela agora? Que obras de macumbaria estão sendo desfeitas. E o Espírito Santo está falando para mim que o seu marido que foi embora, ele vai voltar. Porque aquilo que é seu, a pombagira que roubou, vai ter que te entregar de volta. E o Espírito Santo está me dizendo que Ele está curando aqui. E que coisas tamanhas vão acontecer, e depois pessoas vão aqui, vir aqui na frente e testemunhar do que Ele está fazendo. Sabe por quê? Aonde Ele disse que eu fosse, Ele estaria, e Ele está aqui, porque eu sinto a sua presença neste lugar. Agora eu só quero que tu feche seus olhos, porque eu vou pedir aquele convidado especial para ele passear e te tocar nesta noite. Porque o que seria desta festa se não tivesse a presença do Espírito Santo? O que seria desse culto se não tivesse a presença do Senhor Jesus? Louvamos a Deus que Ele sempre vem a este lugar. Mas eu quero te dizer, hoje é o dia da tua vitória. Aleluia, feche os seus olhos. Senhor Deus eterno,
Paz das luzes nesta noite, Pai da eternidade, Príncipe da paz, leão da tribo de Judá. Aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, eu peço a primeira coisa, o Senhor, renova ele agora, transborda a sua vida com a presença do Espírito Santo, agora! Labatsure mantura barasandara. Remintrias tu que nergi fastu remintrefare mi hasa. Uendorossi. Remintrias tergi fandere. Halais tergi mintrias tu ramandara basadara. Renova, 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 transborda os teus vasos nesta noite. Shirikana shitarai, revichnu shikana hanasturefa. Renova, renova, toca. Assim como tu me prometeste, Senhor, porque tu sabe como tocar nas suas ovelhas. A segunda coisa, ó Deus Altíssimo, é que tu cura, é que tu liberta, é que tu transforma. E a terceira coisa é que tu, Senhor, dê experiência a cada um nesta noite de vida para contigo. Se revela a este irmão, a esta irmã nesta noite, Pai querido, porque tu tem muito mais além, infinitamente, para, Senhor, manifestar sobre o teu povo, sobre cada um, além do que nós pensamos, além do que nós pedimos em glória. E esta é a noite. Esta é a noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Venha com um vento impetuoso, quebra o gelo, quebra todos os grilhões, todas as correntes, joga os principados por terra, cura, liberta, transforma nesta noite. Agora, 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 receba, receba. Receba, abre a sua boca e glorifica. Receba, receba, sinta a sensibilidade, sinta a presença do Espírito Santo. Ei, Ele está aqui, Ele quer te tocar, Ele está te perguntando: o que tu queres que eu te faça? Vou te dar um minuto. Vou te dar um minuto para tu glorificar. Dá um glória misturado com aleluia, porque é a receita do céu. Vai, vai, o diabo não gosta de crente que faz barulho. O camaravastu tu candarava remite, xergue manchuí, remando rebria fastia na candaraça. Solte a mão e os braços dos seus irmãos e levante as suas mãos para o alto. Levante, levante. Ei, crente com as mãos para o alto é sinal de vitória. E hoje todos os principados que se levantaram contra a sua vida, aqueles que disseram que tu não ia chegar até o final, quando te viram prostrado, eles olharam para baixo e te humilharam, mas hoje vai ter que olhar para cima, porque é o dia da tua exaltação. Levante a mão e glorifique a Ele. Dê um minuto de glória para o Senhor dos Exércitos.